Tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez, um ponto especial, para poder falar de um assunto muito interessante. É uma reportagem, eu vou ler a reportagem ao vivo aqui para vocês. Se quiser ao vivo, o vídeo vai ser gravado, obviamente, né? E eu espero que você goste dessa consideração. Eu vou aproveitar para convidar vocês para visitar o meu canal, o canal José Roberto Abramo, onde eu tenho vários assuntos, inclusive música e tal. Eu queria que você deixasse seu comentário, desse seu like, compartilhasse o link do canal ou o link daquele vídeo que você estiver lendo, ou vendo, assistindo, ou ouvindo, se for um podcast. Por quê? Porque isso valoriza o canal, é um trabalho que eu faço, né? Além disso, eu faço publicações no vaiali.com, que é um portal, né? Algumas dessas reportagens, por exemplo, a matéria que eu vou ler hoje, é uma matéria que vai estar no portal também. Desculpa aí que eu estou meio gripado. E então, eu gostaria que vocês assistissem, comentassem no vídeo, no canal do YouTube, principalmente. Às vezes eu faço uma postagem no Instagram, no YouTube, no Facebook ou em outras plataformas, LinkedIn, Twitter e outras plataformas, e a pessoa comenta lá e deixa o like lá. Isso aí não é muito legal para mim. Eu preciso de valorizar o canal, porque a visibilidade que eu tenho no Facebook para esse vídeo, ela é pequena porque o Facebook, todas as outras plataformas, não quer que você saia de dentro da plataforma. Afinal de contas, eles têm anunciantes lá. Então, é uma publicidade que eu faço lá, mas eu preciso que você vá até o canal do YouTube, faça um comentário lá, dê seu like lá e diga se você gostou, obviamente, se você quiser. Tá bom? Bom, então, vamos falar de qual que é a reportagem de hoje, a matéria de hoje. A matéria de hoje é do deve ser, o nome falado em inglês seria J.K. Lund, escreve-se J.K. Lund, e o site dele chama Riscos, e, e no final eu vou falar um pouquinho mais desse site, e também vai estar postado no vaiali.com. Qual é o nome, qual é o nome da matéria de hoje? De repente, vírgula, não temos pessoas suficientes. Essa matéria, pela natureza do autor, que é o G.K. Lund, ele não é sensacionalista. É uma matéria aqui para membros. Eu sou um dos membros, né? Você pode se inscrever lá. Eu já me inscrevi. E ele tem matérias muito interessantes. Essas matérias são todas em inglês. Eu peguei a tradução aqui. Uma coisa ou outra não deve ficar bem traduzida, eu creio. E a gente vai, durante o vídeo, a gente vai verificando isso aí. Bom, mas vamos saber o que ele quer dizer com esse de repente, não temos pessoas suficientes, e um subtítulo, as duras implicações do colapso global da fertilidade. Olha, o que você entendeu do que eu falei? Ele está falando, bom, eu já li a reportagem, né? Mas ele vai falar sobre a questão de humanos, né, que não estão procriando satisfatoriamente, que nós estamos numa vida moderna. Mas vamos iniciar a leitura e comentários que houver serão durante o vídeo. Eu vou fazer tudo para o vídeo não ficar longo, para você não ficar cansativo. Procurar ler mais, comentar menos e você comenta aí se você quiser. Apenas uma geração atrás, um livro intitulado The Population Bomb, de Paul Ehrlich, vendeu milhões de cópias, continuando uma longa tradição das previsões malthusianas do dia do juízo final. Ehrlich previu que o mundo logo estaria superpovoado, resultando em fome e morte em massa, mas as terríveis previsões não aconteceram. É claro, muita coisa aconteceu desde a previsão, que ele não previa. Ele só prevê o aumento populacional pelas taxas que ele estava verificando. Em vez disso, enfrentamos o risco novo e muito subestimado, que é um colapso populacional. Doomsday malthusiano. Deve ser Doomsday. Há uma longa história de apocalipse malthusiano. O Doomsday ele está associado à ideia do apocalipse, juízo final, relógio, o juízo final, essas coisas. O próprio termo derivado do nome de Thomas Robert Malthus
que no início do século XIX teorizou que a população crescia geometricamente enquanto a produção de alimentos crescia linearmente, a fome em massa era um resultado inevitável para grande parte da humanidade. Olha, comentário meu, nós não temos fome no mundo, mas temos por causa da distribuição de renda, da distribuição de riqueza, porque meia dúzia, 1%, 0,1% da humanidade detém riqueza de quase 50% da humanidade. Então começa a faltar aquilo que sobra e que daria para alimentar todo mundo, todo mundo, duas vezes. Não está sobrando por causa de questão de preços, questão de apropriação. Essa é uma realidade. Os dados dizem isso, não é uma questão ideológica, isso é uma questão de dados. Malthus fez essa previsão no momento em que a população havia ultrapassado 1 bilhão. Ó, 2 séculos nisso aí. O livro de Ehrlich foi lançado em 1968, né, muito depois de Malthus, época que a população mais do que triplicou, mas nenhuma fome mundial se materializou. Pelo contrário, a população global, desde então, mais do que dobrou novamente. Nós crescemos até 1960 por aí para 4 bilhões, e depois ela foi para 8 bilhões, que é o que nós temos agora. Quer dizer, nós levamos anos para chegar a 1 bilhão, muitos mil anos para chegar a 1 bilhão, custamos 2 séculos para chegar a 4 milhões e 50, 60 anos para poder chegar a 8 bilhões. Bom, e a fome caminhou rapidamente? Não. Enquanto isso, a incidência global de fome, frequência e gravidade de fome diminuíram drasticamente. E poderiam ter sido até zeradas. Essa não é uma boa notícia, entende? O que acontece é o seguinte: ele vai falar aqui no texto, muita coisa importante aconteceu. Tecnologia, mudanças de hábitos, mudança de domínio da natureza, essas coisas todas, que não foi necessariamente um bem, que a gente fez isso de qualquer maneira, mas a fome em si, ela foi diminuída dramaticamente para a população que nós temos. Ela poderia ter sido zerada, não foi por má vontade política e econômica. O raciocínio malthusiano parece sólido o suficiente. Então, por que essas previsões estavam erradas? O raciocínio malthusiano parecia lógico. Tem uma série de raciocínios que parecem lógicos e eles não se configuram, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você tem uma autoridade, ele estuda, faz, acontece, tudo bem, não está errado. Só que ele está fazendo um raciocínio para meia dúzia de anos com meia dúzia de dados que ele tem. Ele não tem capacidade, às vezes, de fazer projeção. Hoje nós já temos mais capacidade de fazer projeção. Mesmo assim, ainda partimos para projeções catastróficas em muitos sentidos, porque não conhecemos a realidade do futuro, né? O raciocínio malthusiano parece sólido o suficiente. Então, por que essas previsões estavam de fato erradas? Há uma série de fatores a serem considerados. Mas o primeiro deles é que os malthusianos erraram o alvo na fertilidade ou no número de filhos nascidos por mulher. Eles achavam que as mulheres iam, os homens e as mulheres iam sempre repondo gente, repondo gente. Olha, essa era uma insegurança do passado. O passado era o passado da escassez, onde tudo era muito difícil. Se você não tivesse prole, você não tinha gente para a lavoura. Tinha até aquela história de você preferir homem, filho homem, não filho mulher. Você não tinha filho para lavoura. Você não tinha quem ia cuidar de você no futuro, ou seja, prover renda, porque não existia essa ideia de aposentadoria. A constituição da família era a solidez da sua velhice ou não. Você podia ser colhido no meio do caminho pela morte por um motivo qualquer que não tivesse necessariamente associado com a velhice, mas estivesse associado com um organismo mais fraco e com agressões ambientes. Então é isso aí. Há uma série de fatores a serem considerados, mas o primeiro deles é que os malthusianos erraram no alvo da fertilidade, ou seja, no número de filhos nascidos por mulher. Em vez de permanecer constante, né, diminuiu constantemente os filhos nascidos de mulheres, claro, né, de mulheres. À medida que os países se desenvolveram, os padrões de vida melhoraram. Pode notar o seguinte: quando a vida melhora, a mulher se dedica mais ao trabalho, você tem menos ansiedade de ter mais filhos. Ao mesmo tempo que a vida melhora num sentido, ela provoca uma taxa de ocupação das pessoas tão maior que, às vezes, a dedicação ao filho diminui. Então, o filho passa a ser um estorvo no seu projeto pessoal. E à medida que o mundo foi passando, a nossa coletividade começou a ficar um pouco mais individualista. Isso é um outro fator também que eu estou colocando aqui.
Bom, eu posso inclusive estar errado. Como consequência, a taxa de fertilidade global atingiu o pico por volta de 1965. Parou aí. Pouco mais de 5 filhos por mulher. Desde então, tem estado em declínio constante e agora caiu para 2,3. Ele está falando de mundo. Observe que uma taxa de fertilidade de 2,1 é considerado o limite mínimo que separa uma população em crescimento de uma população em retração. Preste atenção. Pelos estudos dos demógrafos, 2,3 é a taxa que nós chegamos, ou seja, 2,3 filhos por mulher, por casal, e a taxa de fertilidade mínima para você manter pelo menos constante a população seria considerado 2,1 filhos por mulher. Cada casal, 2 filhos. Casal, 2 filhos. Casal, 2 filhos. O limite mínimo que separa a população em crescimento, né? Vão morrer, mas vai nascer mais gente, vão morrer, mas vai nascer mais gente, ou seja, vai crescendo, para uma em retração, ou seja, vão morrer e não vai nascer gente suficiente. Isso já está acontecendo nos países europeus. E estou muito preocupado com isso, porque eles tiveram o êxodo. Teve uma matéria passada desse mesmo teatro Keyland, que eu falei sobre a questão dos deslocamentos de pessoas por questões climáticas, por questões de guerra, fome, etc. Estão ligadas a crime e guerra. E essas pessoas foram para os países centrais, que estão com baixa taxa de fertilidade. E eles estão incomodados de serem sociedades que deixarem, por exemplo, de serem francesas para serem argelinas, muçulmanas é modo de dizer, árabes e de alguma etnia da África, alguma coisa assim. Então, isso significa que, quando é considerada como um todo, a humanidade agora está à beira de um precipício populacional. Isso também é um alarme. Teve um livro aí, uma reportagem que eu também publiquei no portal Vai Ali, como a minha memória é extraordinária, não vou lembrar. O, o cara está dizendo o seguinte, que até 2060 e poucos, a humanidade ainda vai manter com esse 2,1 aí, vai manter a população, talvez chegue a 10 bilhões. Talvez chegue a 10 bilhões. Daí para frente ela vai decrescer. No final do século ela voltará a ser 8 bilhões. Final desse século. Ou menos. E a partir disso ela decresce. Mas isso também é uma expectativa. Nós estamos futurizando, né? Então, isso significa, até então, que quando considerada como toda a humanidade estaria à beira de um precipício populacional, que eu acho uma expressão forte, para quem não sabe como é que será o futuro. Assim como o Malthus errou, nós devemos estar errando, mas o Malthus superestimou, porque tinha muito menos insumos. E nós podemos estar superestimando por ter insumos demais, mas que se referem a uma época. E que, de repente, não são todos esses insumos. Outros insumos aparecem que modificam esse quadro. Talvez dramaticamente para pior, talvez dramaticamente para melhor. E esse melhor, não sei se é melhor mesmo, porque você tem uma população muito grande na Terra, é complicado em termos de alimentação, mesmo você não tendo fome atual. Nós podemos alimentar aí 2 vezes a humanidade, mas se você começar a ter uma humanidade que chegue a 20 bilhões de pessoas, com esses problemas de risco de clima que nós temos aí, poluindo o ambiente, destruindo habitats e ecossistemas, etc., nós vamos passar a ter fome habitantes muito grandes, aí nós vamos ter outro problema. Vai morrer gente pra caramba em função da fome, em função das questões climáticas. Tudo está muito imprevisível. Então, isso aqui é uma análise temporal, ocasional, mas serve de estudo, obviamente. Os malthusianos também erraram no alvo na tecnologia. Eles assumiram incorretamente que a tecnologia agrícola permaneceria estática, quando, na realidade, novas ideias aumentariam muito a produção por hectare de terra. Inclusive, tem uma reportagem que eu soltei ontem, diz o seguinte, que hoje nós processamos mais alimentos e até ultraprocessamos. À medida que processamos, o alimento se torna menos nutritivo. Então, você tem mais alimento porque você precisou de industrializar para você alimentar essa turma toda. Então, esse é o crescimento. Porém, ao processar, você diminuiu a capacidade nutricional. A pessoa fica alimentada
mal alimentada. Mas aumentou-se por hectare de terra, aumentou-se a quantidade de comida em função da tecnologia, o que era, inclusive, necessário. Agora, a forma como foi feita, que eu não vou discutir, porque depende um pouco mais de conhecimento. Na verdade, assim que os livros de Ehrlich chegaram às prateleiras, a chamada Revolução Verde varreu grande parte do mundo em desenvolvimento. Essa revolução deu início a um aumento dramático na população global de alimentos. Embora devamos comemorar a chegada de novas tecnologias que salvaram inúmeras vidas, cabe uma ressalva. Grande parte da comida produzida, embora maior em quantidade barra caloria, é comparativamente deficiente em valor nutricional, que foi o que o Zé Roberto acabou de falar agora, baseado no artigo que ele próprio escreveu, algo que muitos não reconhecem. Não adianta você ter muita comida, né, e não ter nutrição. Você pega um pacote desses, não vou falar o nome aí da marca, porque senão me corta o vídeo. Mas pega um pacote aí desses negocinhos sacados, com essas embalagens luminosas. Aí você pega uma criança, fala, coitadinha, ela tá com fome, entuxa aquela porcaria. Ela perdeu a fome, mas não se nutriu. Vai ficar fraca, dente fraco, descer com facilidade. Você tem comida. O que é nutrição dentro dessa comida? Isso é uma outra análise. É muita coisa para avaliar, né? Para uma discussão sobre isso, ele diz aqui, veja meu artigo aqui, que é o artigo que eu publiquei lá no Vai Ali. Bom, devido ao declínio das taxas de fertilidade, espera-se que a população mundial se estabilize em cerca de 10 a 11 bilhões de pessoas, que foi mais ou menos o que eu falei da leitura desse tal livro que eu fiz, que eu não lembro o nome. Antes de iniciar uma marcha constante para baixo, que é uma perspectiva. Em vez de crescimento descontrolado ou com uma bomba populacional, conforme a gente nasceu ouvindo isso aí, eu tenho 66 anos, eu já ouço isso, ó. Já cerca da metade da população mundial vive em países com taxas de fertilidade abaixo do nível de reprodução. O que seria metade da população mundial? Metade da população mundial são 4 bilhões de pessoas. 4 bilhões de pessoas já vivem em retração. Considerando que algumas dessas etnias, dessas populações, são de uma determinada, que você conhece, por exemplo, franceses, ingleses, alemães, noruegueses, suecos, ou menos, a Europa ali, leste e oeste ali, que são países antigos, mais de 1000 anos de civilização, esses países, eles são parte dessa retração. Outras retrações têm em outros locais, eu não sei dizer ao certo. O que rola? Nos países periféricos, onde, por questão de distribuição de riqueza, questões climáticas e guerras, as pessoas refluem para os países centrais, que são exatamente os países da Europa, os Estados Unidos e os países da Europa, a retração dos bilhões lá faz com que a expansão daqueles que saem por fome, por miséria, cresça populacionalmente em cima dos países que estão perdendo seus nacionais por retração de fertilidade, né? Então, enquanto um francês, por exemplo, está com 2,1, um árabe, um argelino, um etíope, alguém da África, um ente da África, ele está com a taxa de fertilidade de 3, 4, porque ele ainda não tem os controles, ainda tem as culturas de controle, ainda tem a vida sob escassez. E não tem aquele controle, não é da sociedade, não é da cultura deles. Então, isso aí é um outro problema que acontece, que você vai ter substituição de população aonde você tem retração. Vamos supor, por exemplo, o pessoal lá da Ásia tem uma taxa, eu não estou falando que isso é verdade, não, mas vamos dizer que eles têm lá uma taxa de fertilidade muito alta. E eles indo para o resto do mundo, e a nossa taxa de fertilidade do europeu, do branco europeu, do caucasiano, etc., estiver diminuindo, o que vai rolar? Nós vamos ter uma asiatificação do mundo. Isso eu não estou dizendo que é verdade, estou só dando um exemplo de coisa que pode acontecer. Então, em vez de crescimento descontrolado como uma bomba populacional, já cerca de metade da população mundial vive em países com taxa de fertilidade abaixo do nível de reposição. A superpopulação agora é menos preocupante do que o surgimento de um planeta vazio, ou um planeta até que evoluiu para meia dúzia de etnias.
É uma nova fase demográfica. Tem um gráfico que eu não vou ter que reproduzir aqui, você vai ter que ver quando eu colocar isso aqui no Vai Ali. Vamos lá. Os demógrafos identificaram 4 estágios de desenvolvimento demográfico. O estágio 1 descreve sociedades com alta taxa de natalidade e mortalidade, mantendo a população em grande parte estática em um nível baixo, ou seja, morre mais nasce, morre mais nasce. Isso escreve a humanidade durante a maior parte da sua história. Como a maioria das pessoas são crianças, a taxa de dependência, proporção de pessoas que podem trabalhar para aquelas que não podem, é relativamente alta. A taxa de dependência, ou seja, os velhos dependem dos jovens para poder se manter, considerando que você não tem uma aposentadoria, né? Não tem isso razoavelmente em termos sociais. Então, isso descreve a humanidade durante a maior parte da sua história, como a maioria, na maior parte da história, são crianças, a taxa de dependência, ou seja, a proporção de pessoas que podem trabalhar para aquelas que não podem, é relativamente alta. Os velhos começam a depender dos jovens. Então, a tendência é botar jovem para fazer nascer gente. Tendência. Mas como morre muita gente também, nasce, morre, fica mais ou menos estático. Novas tecnologias que salvam vidas e melhores padrões de vida, como os observados no início da Revolução Industrial, deram início ao estágio 2, que é o início da nossa era atual. Nesse período, as taxas de mortalidade caem, enquanto as taxas de natalidade permanecem elevadas. O que acontece? A gente vai evoluindo, vai aumentando a população. Nós nascemos nisso aí. Eu nasci na década de 50. Eu vi isso aí acontecendo. Quem nasceu na década de 80 também viu e ouviu os ecos disso aí. Quem nasceu agora, isso parece uma coisa muito natural, né? Mas a gente tem que ter uma perspectiva histórica, pregressa, atual e futura. A sociedade reage cerca de uma geração depois, com casais tendo menos filhos, que seria o estágio 3 do ciclo. Isso dá origem ao que costuma ser chamado de dividendo demográfico. Inclusive, gente, o Brasil teve uma época da mais ou menos na década de 60, 70, que nós éramos o país que mais crescia economicamente no mundo, por vários motivos, mesmo com governos equivocados, a gente poderia ter crescido mais, mas a gente cresceu economicamente. Em 70, 60 anos do século XX, nós crescemos, e crescemos populacionalmente também. Podíamos pegar esse boom populacional, educar esse pessoal e dar um upgrade na sociedade brasileira, a sociedade brasileira chegar vistas ao primeiro mundo, em pesquisa, em criação de postos de trabalho, em saúde, em alfabetização, e uma sociedade mais azeitada, uma sociedade que evolui para o primeiro mundo. Nós perdemos esse boom, porque do crescimento nós estagnamos, perdemos décadas e décadas por questões políticas mesquinhas de uma elite nacional míope, e ficou essas pessoas andando por aí, os jovens andando por aí. E hoje se fala muito em empreendedorismo, e os meninos ficam arrancando as calças pela cabeça, porque ele acha que ele é que tem deficiência de não ser empreendedor, quando na realidade ele não tem insumo. Ele está como um camelô aí, gritando do produto dele. Todo mundo falando, não, você tem que ir para frente, seja empreendedor. Esse negócio é uma sacanagem do cacete. Entendeu? Você não dá insumo para o sujeito. Queriam privatizar a universidade, que a universidade é um elefante branco. Privatizar a Eletrobras, perdemos aí uma coisa que é condição de sobrevivência nacional. Segurança nacional. Petrobras é elefante branco. Da onde que a Petrobras é elefante branco? Vender a Petrobras distribuidora. A Petrobras distribuidora é condição de crescimento da população, de ocupação de espaço. Mas a nossa miopia, a covardia de meia dúzia de elite que se tem como elite aqui, e a burrice de outros que acham que fazem parte dessa elite, ficar aplaudindo esses imbecis falarem essas coisas. Nós perdemos esse boom. Não sei se vamos reconquistar. Agora está tudo mais difícil. A nossa industrialização está no nível de 1947. Tem uma ideia. Vamos lá, deixa eu ler. A sociedade reage cerca de uma geração depois, com casais tendo menos filhos, que é o estágio 3 do ciclo. Isso dá origem ao que costuma ser chamado de dividendo demográfico, onde há muitas pessoas em idade produtiva em relação a crianças e idosos. Nós tivemos isso. Essas crianças em idade produtiva não produziram, não foi permitido, não foi dada condição. Perdemos. O dividendo demográfico se presta
a maior produtividade econômica e inovação mais rápida. Grande parte do mundo estava se beneficiando desse dividendo no século XX. Tá? Mas agora, muitos países estão entrando no estágio 4. O estágio 4, os nascimentos continuam a diminuir enquanto a população envelhece rapidamente, invertendo a taxa de dependência, só que dessa vez com mais idosos do que crianças. Né? Mais idosos do que crianças, por isso que inverteu a taxa de dependência. Exatamente o que acontece a partir daí é desconhecido, mas a maioria prevê que o encolhimento e o envelhecimento da população no estágio 5. Olha só, hoje em dia fala-se muito de questão de reforma de previdência, porque o mundo está envelhecendo, nós não temos capacidade de prover com os novos. Aquele boom que nós perdemos de muitos jovens para trabalhar, fazer poupança para os mais velhos quando eles envelhecessem, nós perdemos. Aí fizeram a reforma da Previdência. Só que se esqueceram que em 1988, quando fizeram a a Constituinte, eles colocaram lá para a Previdência, prevendo o envelhecimento da população até meados do século XXI, esse que nós estamos, eles fizeram 4 apostas de Previdência. Não é só o que você paga ou que a empresa paga para você, que é o futuro da sua Previdência, não. Loterias, outros tipos de impostos, estuda melhor isso aí. Quem sabe e pode te falar muito bem sobre isso aí é a Maria Lúcia Fatorelli, tá? Ela fala muito de dívida pública. Procura questão de aposentadorias, Maria Lúcia Fatorelli. Fiz uma entrevista com ela no canal, já tem uns 2 anos. Nós estávamos falando de Eletrobras, essas coisas. E então, isso acontecia. Estava previsto. Claro que hoje precisaria de fazer outras acomodações. Mas a reforma da Previdência ela não foi feita porque a população está envelhecendo. Porque, inclusive, diz o que você paga, né? A maneira de um seguro de vida. É um seguro obrigatório que a pessoa vai morrer e tal, vai ficar velha e tal, tal, tal. É um raciocínio errado, tá? Porque você está falando apenas daquilo que você paga. E se a população que paga, economicamente ativa, diminui, o velho aumenta, lá na frente você teria problema. Só que prevendo isso aí, colocar mais 3 coisas que não dependem desse aqui, que é mais jovem, que paga. Essa é uma das dependências. Existem mais 3. Essas outras 3 eles mantiveram dentro do Tesouro Nacional, dentro do cálculo do Tesouro Nacional, e fica falando só dessa aqui, que é insuficiente para pagar. Fizeram a reforma da Previdência em cima dessa falácia. E hoje está todo mundo mal aposentado. Então, além de nós perdermos o boom de poupança, de inovação, de tecnologia, de manter pesquisa, de manter nossas principais empresas e manter os nossos jovens cultos, alfabetizados e se aproximando da inteligência do primeiro mundo, nós perdemos isso tudo e fizemos reformas assim, de doar as coisas para os outros. Esse é o nosso país. Tá? E nós agora vamos entrar no estágio 5, sim, porque nós estamos com poucos casais, poucas crianças por casal, entrando na fase 5 e não sabemos o que vai acontecer. Então, vamos lá. Mas agora muitos países estão entrando no estágio 4. No estágio 4, os nascimentos continuam a diminuir enquanto a população envelhece rapidamente, invertendo a taxa de dependência, só que dessa vez com mais idosos do que crianças. Exatamente o que acontece a partir daí é desconhecido, mas a maioria prevê o encolhimento e o envelhecimento da população no estágio 5, ou seja, alguns países vão simplesmente parar e ficar desertos. O impacto de um mundo grisalho é um título. Do ponto de vista financeiro, as tendências acima são preocupantes. Os sistemas globais de pensões, como a segurança social, foram concebidos com base no pressuposto de que os casais continuariam a ter filhos ao mesmo ritmo das gerações anteriores. Sim, mas teve gente que raciocinou com isso e foi além. O Brasil fez isso e perdeu isso aí por sacanagem de meia dúzia de políticos. Assim, haveria cidadãos em idade ativa suficientes para sustentar os aposentados. Agora, sabemos que este não é o caso, eu digo mundo afora. A reação instintiva, como estamos vendo nas discussões nos Estados Unidos da América e outros lugares, é aumentar os impostos sobre o jovem para financiar pensões esgotadas. Mas os casais frequentemente citam considerações financeiras como principal razão para ter poucos filhos. Assim, aumentar os impostos ameaça exacerbar ainda mais o problema da fertilidade no futuro. O cara fica mais apertado e que não vai ter filho mesmo. Veja o meu ensaio abaixo sobre um caminho potencial para resolver as questões de pensões. Aqui, eu vou deixar essa citação lá no vaiali.com. Além disso, do ponto de vista econômico, lembre-se de que o crescimento é em grande parte em função da melhoria da produção de mão de obra. À medida
que a força de trabalho diminui, a produtividade do trabalho precisa aumentar muito mais rapidamente para que as taxas de crescimento permaneçam estáveis. Uma força de trabalho cada vez menor torna o crescimento praticamente impossível sem um avanço tecnológico significativo. Você vai ter que começar a substituir mão de obra por robô. Já estão fazendo isso, né? Por definição, a tecnologia nos permite fazer mais com menos. Os exércitos dos agentes da inteligência artificial não seriam capazes de substituir a força de trabalho perdida e manter a produtividade do trabalho crescendo? Será que não seria? Talvez, eu acho que sim. Talvez não. Ele diz aqui que talvez não. O problema é que a produção encolhendo envelhecida, a população encolhendo envelhecida, também deprimiria a inovação ao mesmo tempo, porque você tem menos competências para produzir mais competência, mais tecnologia. Um dos problemas que nós temos das IAs é você deixar o conhecimento na cabeça de meia dúzia de pessoas que fazem tudo funcionar automaticamente sem que você tenha que conceber os processos. Então você vai desaprender de fazer uma série de coisas que são detalhadas, minuciosas e temporalmente esticadas para tempos cada vez menores, com maior rapidez e com menor conhecimento dos processos. Você vai apertar botões e as coisas vão acontecer e você não sabe por que você sai de A e vai para B. Eu vou dar um exemplo simples. Quanto mais sofisticada for uma calculadora, menos você vai saber fazer operações matemáticas, particularmente pessoalmente. Um dia você vai conhecer, vai aprender aquilo, vai fazer na escola, vai esquecer porque você vai usar uma coisa prática, que vai fazer a sua coisa ficar mais rápida. Amanhã, se os caras que inventaram os programas das calculadoras morrerem e você não conseguir decifrar o que está lá dentro, você desaprendeu. Então, o envelhecimento também traz a morte futura de algum conhecimento que foi legado a uma máquina. Isso é uma coisa preocupante também. Olha como é que o mundo é complicado, né? Uma população encolhendo e envelhecida também deprimiria a inovação, eu diria, e o conhecimento futuro. Lições da Tasmânia, mais um título. Cerca de 2.000 anos atrás, o aumento do nível do mar submergiu a ponte de terra que ligava a Austrália à Tasmânia. A população nativa da Tasmânia foi isolada do resto da Austrália aborígene, um evento que nos dá uma ideia do que acontece quando as populações ficam isoladas e diminuem de tamanho. O registro arqueológico da Tasmânia revela que a frequência e a variedade de ferramentas de osso diminuíram constantemente antes de desaparecer completamente. Os tasmanianos, antes tecnologicamente equivalentes aos seus irmãos do resto do continente, lentamente retrocederam. Ideias e o que chamamos de tecnologia não são rivais, ou seja, uma ideia pode ser consumida por um sem reduzir a disponibilidade para outros, sua disponibilidade para outros. Uma população maior pode simplesmente criar mais ideias, iterar mais rapidamente, deve ser interagir, né? Ou iterar mais rapidamente e com mais pessoas. A mão de obra pode se especializar melhor. Isso é particularmente e especialmente verdadeiro se a sociedade estiver em conexão com outras grandes civilizações das quais ela pode absorver mais ideias. Motivo pelo qual nós temos que estar constantemente conversando, principalmente com os chineses, que são aqueles que mais pegam as coisas e desenvolvem tecnologia em cima. Os indianos também, apesar da pobreza da Índia. Uma população pequena e isolada simplesmente não consegue gerar tantas ideias novas e, com o tempo, pode até perder a tecnologia que já teve. Uma população em declínio, ceteris paribus, que eu não sei o que significa, deve deve traduzir em um ritmo mais lento de inovação, bem como em um crescimento econômico mais lento, se não estagnado. Mas pode ser necessária, mas não pode, peraí, mas pode não ser necessária uma população cada vez menor para impedir a inovação. O envelhecimento sozinho fará. As pessoas mais jovens têm mais do que os psicólogos chamam de inteligência fluida, ou capacidade de apresentar ideias verdadeiramente novas. As pessoas mais velhas têm mais do que o conhecido como inteligência cristalizada. Elas têm inteligência, que têm conhecimento, tiveram prática, mas de repente elas estão acostumadas a sentar num conhecimento e não tem aquele raio de luz, aquele insight para criar coisas realmente novas, que permite soluções mais incrementais para problemas que são construídos com base no conhecimento do passado. Eu falei.
Ambas as formas de inteligência são amplamente importantes e amplamente complementares. O estudo da Mary Katzenberg, Adam B. Jaffe e Margit Ecklatchman, não sei se eu li os nomes certos, analisou milhões de patentes arquivadas ao longo de 40 anos por perturbação. Eles descobriram que, embora a produtividade bruta das patentes dos pesquisadores tenha atingido o pico por volta de 40 anos de idade, o trabalho verdadeiramente disruptivo, que mudou tudo, foi feito pelos inventores mais jovens, com todas as patentes que outros tinham acumulado. Uma vez que o progresso incremental está, em última análise, vinculado à inovação disruptiva que veio antes dele, esse fato não é um bom presságio para um grupo de cientistas envelhecidos. De fato, olhando para o Japão, indiscutivelmente o líder do despovoamento e envelhecimento global, podemos ter uma ideia de como será esse futuro. Em 2010, os inventores japoneses lideravam o mundo das patentes com 35 indústrias globais importantes. Mas agora, em 2021, o Japão lidera apenas 3. Putz, outra coisa. Outro dia saiu uma reportagem dizendo o seguinte, que o japonês não gosta de sexo. Não é que ele não gosta, ele faz menos. Não vai entrar em consideração, não. Mas o mais interessante é que a população japonesa estava diminuindo. O governo estava fazendo propaganda para as pessoas terem mais filhos, pô, transa mais aí, caramba. Vai acabar o negócio aqui. Tá entendendo? Por quê? Porque eles se desenvolveram muito rapidamente. Você vê que eles sentaram em cima das patentes, que eram inovações globais. Eram 35, agora são 3. Né? E eles eram os líderes. Em outra análise do Centro de Desempenho Econômico do London School of Economics, observou-se que a contribuição do Japão para indústrias mais inovadoras de blockchain à edição de genoma quase evaporou, sumiu. O Japão é cheio de raivinha lá com a China, né? Eles sempre brigaram. O Japão sempre se achou melhor. Olha como é que a China está hoje em dia. Se bem que a China, de repente, pode ter uma estagnação aí também. O Japão ficou para trás dos Estados Unidos em muitas áreas, apesar das baixas taxas de natalidade também dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América, crucialmente, se beneficiaram da forte imigração interna que o Japão não tem. O japonês, inclusive, ele é meio avesso. E o Japão não é exatamente um país assim muito bom, né? É uma série de ilhas, território vulcânico lá, tem muita dificuldade. E são uma população assim, muito isolada, né? Muito diferente, né? Como os chineses são também. Populismo e progresso. Finalmente, embora estejamos apenas obtendo nossos primeiros vislumbres das ramificações políticas do despovoamento, elas também parecem terríveis em um nível mais granular, uma vez que a população de uma cidade ou vila começa a envelhecer e cair, começa uma espécie de espiral de morte. A receita tributária cai, as empresas locais vão embora e o desemprego aumenta. Está cheio de cidade aqui pequena nos estados aí, que estão começando a evaporar. Cidades que você pensava assim, pô, vai crescer, não, decresce, a população sai de lá, envelhece muita gente, morre, o cara perde o link, vai para outra cidade. Não deveria ser surpresa que as mesmas localidades, nas palavras de Brink Lindsay, possam se tornar viveiros de populismo autoritário. Vamos entender o que é isso aí. Uma análise do Brookings Institution observou que cerca de metade dos condados dos Estados Unidos da América despovoaram durante a década de 2010. E o presidente Trump obteve a maioria dos votos em impressionantes 90% delas. Que bom, né? Pelo menos isso. Ele vai perder, ele vai sumir junto com elas. Essa tendência não parece estar limitada aos Estados Unidos da América. O despovoamento e aumento do desemprego em pequenas localidades pode ser fatores-chave para o surgimento de movimentos populistas autoritários em todo o mundo. Você vê que o populismo autoritário de Trump ele estava baseado exatamente nesses lugares onde decrescia, porque essas pessoas eram ligadas a tradições, se viam na espiral da morte e se agarravam nas coisas do passado e aparece um populista autoritário que quer concentrar as pessoas, Trump, por exemplo, e consegue arrebanhar aquilo ali. Se bem que a espiral deles é decrescer, né? Assim, o colapso global da fertilidade representa uma espécie de ameaça tripla ao progresso humano. Primeiro, o despovoamento cria desafios econômicos e financeiros. Segundo, ao mesmo tempo ameaça diminuir nossa capacidade de inovação no momento em que mais precisamos de inovação. Mas, terceira, a consequência mais perniciosa desse povoamento pode ser o elemento político. À medida que as pessoas em cidades moribundas veem seu modo de vida desaparecer, elas anseiam por memórias nostálgicas e falsas
de como as coisas eram ótimas, alimentados por uma mídia que relata entusiasticamente tudo em um enquadramento negativo, que é o que acontece atualmente. Os populistas autoritários, Trump, por exemplo, estão mais do que felizes em prometer uma confiança no retorno aos bons e velhos tempos. E isso é uma mentira, uma falácia. Eles não conseguem fazer nada disso, mas eles conseguem ter o poder para si dominar e levar as coisas para o lado que eles querem. E o lado que eles querem é sempre um lado ruim para a maioria da população. Eles são populistas e são espiritualmente ignorantes. Eles prometem adotar políticas protecionistas contraproducentes para manter os empregos aqui. Eles prometem proibir a imigração favorecendo grupos nativistas. Eles prometem restringir o mercado de ideias e um retorno aos valores tradicionais da família, da propriedade. Mais importante, no entanto, eles abominam o processo democrático, que veio como uma ameaça à sua visão idílica de como as coisas deveriam ser. Inclusive achando que determinadas pessoas podem desaparecer porque fazem mal ao mundo, quando eles é que são o mal. As soluções populistas, obviamente, apenas acelerarão a podridão dessas pequenas cidades e suas prescrições políticas acabaram por espalhar a decadência para as grandes cidades e para a nação como um todo. Então, aquele boom que eu vi lá atrás, pô, que legal, pelo menos esse pessoal, a espiral da morte e tal, os populistas vão morrer junto com populações, não é verdade, porque isso vai contaminar outras sociedades. As moribundas vão continuar moribundas, vão até piorar porque abraçaram essa ideia, né? E vai contaminar o resto. Por esta razão, devemos nos proteger contra os movimentos populistas com grande vigilância e engajar plenamente nas políticas pró-progresso. Bom, ele terminou aqui. O site é Sobre o Risco Mais Progresso. Um lugar para explorar o risco, progresso humano e seu potencial. Minha missão dele, J.K. Lund, é educar e inspirar conceitos que promovam um futuro melhor para todos. Confira a página, aí deixa aí o negócio da página. Mais informações, assine embaixo para você receber informações. Eu sou assinante, né? E vou escrever isso aí no portal Vai Ali. Bom, gente, então, olha bem, eu vou agradecer, vou agradecer. Minha câmera ficou mal localizada e eu nem me vi, né? Desculpa aí se ficou aparecendo uma imagem aí de eu falando, né, aqui para cima. O fato é o seguinte: eu espero que essa reportagem tenha contribuído. Essa parte da política que apareceu, e é uma parte importante, você pode até achar que o autor tenha se definido ideologicamente o que não caberia. Eu acho que tudo cabe, né? Eu também acho que esse negócio de ficar louvando coisas do passado e incriminando o presente, e achando que determinadas pessoas não existem, está tudo errado. Eu acho, por exemplo, que eles não têm como evitar a substituição de população na França, e ao invés da xenofobia, eles devem convidar essas populações a se integrarem realmente, trazer inovação, aproveitar esses mais jovens e criar outras habilidades, porque a humanidade ela não é estática. Nós temos aí 15 mil anos de história e as populações que existem, ou que você poderia definir, por exemplo, em 2 séculos, elas se constituíram agora. Elas vieram de mudanças e mudanças e mudanças. Inclusive, tem problemas aí históricos, né? Problema com os eslavos, que eles acham que é a raça menor, problema com os irlandeses, que eles acham que é a raça menor, problema dos anglos com os saxões, que formou a anglo-saxônica, que não sei nem o que deu daquilo, dos povos germânicos, dos povos nórdicos, né? O próprio chinês, que tem uma cultura dele lá, o japonês, que acha que a cultura dele é melhor que o chinês não gosta de absorver a cultura dos outros. Quer dizer, a humanidade precisa de se recriar, parar com xenofobia, porque todo homem é a possibilidade de criação. E para a gente não ter uma só etnia no mundo, né, já que nós temos um mundo globalizado em que as pessoas se relacionam e fica essa xenofobia, a gente tem uma etnia só no mundo, as pessoas procriem, né? Agora, vamos estudar esses dados, é tudo muito novo ainda, a gente não entende tanto quanto pensa que entende. Nós somos tecnologicamente avançados, mas espiritualmente atrasados, porque senão não apareceria um, um Donald fulano de tal aí na América do Norte, nem um acéfalo, como tem aparecido nessas bandas do lado de cá, para poder governar, né? E outra coisa, a gente precisa parar de achar que existem salvadores da pátria. Isso é uma mensagem política. Eu não gosto muito de falar de política aqui, não, porque as pessoas começam a querer te colocar num parâmetro. E eu nunca fui definido. Eu sou prático.
nesse aspecto político. Todo mundo tem lado. Eu sou prático nesse aspecto político. Eu gosto daquilo que funciona, que é bom para todo mundo e não discrimina partes, né? Quando você fala assim, proteção da família, que família? Você está falando da sua ou está falando das famílias que estão lá na periferia que você nunca se ocupou dela? Você não está ocupado com família, porcaria nenhuma, você é hipócrita. E isso para mim é uma realidade. Então, você defender o negócio de família, isso é palavra. Quero ver se você vai lá com a mão na massa, salva pessoas, ajuda pessoas. Por que eu tenho que salvar aquelas pessoas? Eles são vagabundos. Bom, se você não pensa que você tem que ajudar os outros, para mim você é um péssimo ser humano. Eu parto dessa política. Então, não vem com ideologia A, B ou C, se ela não serve ao ser humano, se ela não congrega todo mundo. Está vendo refugiados aqui para o Brasil. Vamos naturalizar essas pessoas. E, se possível, ajudar o país de origem deles. Bom, vamos terminar o vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário. Desculpe se você não concorda com alguma coisa. Se você ideologicamente não está afinado com alguma coisa do texto, é direito seu, obviamente. Deixe seu comentário. Eu só peço para que ninguém fique xingando. Teve um vídeo aí com o pessoal falando da guerra da Ucrânia lá, que o pessoal começou a me xingar. O YouTube disse que ia cortar o vídeo se eu não parasse com os comentários. Aí ele parou, eu tive que parar. Por favor, não façam isso. Mas foram 2 vídeos só e eu não sou tão importante assim. Gostaria de ser. Gente, então, ó, compartilhe esse vídeo, comenta, deixa o seu like, assiste, passa para os outros, convida a assistir. Desculpa se foi longo. Um abraço e até o próximo programa, pontuando com algum assunto muito importante que a gente queira trazer aqui para você, só para acrescentar. Obrigado, bom dia.